Moça, por que você fez isso? Foi o que o Daniel Cruz perguntou com os olhos grudados em mim, enquanto a água escorria do terno caro dele e o salão inteiro do restaurante romano no centro de São Paulo prendia a respiração. Eu me chamo Sara Medeiros. Tenho 26 anos, uma filha de 6, a Lívia, e 3 empregos nas costas. Naquela noite de novembro, eu só queria terminar o turno, pegar as gorjetas e voltar para casa. Mas eu vi. Eu estava servindo a sala reservada quando o último convidado chegou. Felipe Werneck, sorriso fácil, mão leve demais. Enquanto os homens falavam de negócios como se estivessem falando do tempo, eu notei o detalhe, um frasquinho minúsculo escondido na palma. Ele passou por cima da taça do Daniel e... pronto. Um movimento rápido treinado. Algo caiu no vinho e sumiu. Meu coração disparou. Na minha cabeça, só uma imagem, a Lívia dormindo com o coelhinho abraçado. Se eu me metesse, eu podia não voltar para ela. Mas se eu ficasse parada, um homem ia morrer na minha frente. Eu não pensei, eu agi. Tropecei e derrubei um copo d'água no colo do Daniel. Pedi desculpas, fiz drama, corri para buscar toalha. Quando tentei trocar a taça de vinho, ele segurou meu pulso firme, sem violência, e sussurrou, deixa. Na hora eu entendi. Ele tinha entendido também. E foi ali naquele silêncio entre nós dois que eu percebi eu tinha acabado de salvar a vida de um bilionário e colocado a minha em risco. Daniel Cruz não disse mais nada naquela noite. Pagou a conta, deixou uma gorjeta absurda e saiu do restaurante sem olhar para trás. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado ali. No caminho para casa, dentro do ônibus lotado, minhas mãos não paravam de tremer. Cada rosto parecia uma ameaça. Cada barulho me fazia pular. Quando cheguei ao meu apartamento simples na Zona Leste, a primeira coisa que fiz foi entrar no quarto da Lívia. Ela dormia tranquila, a boca entreaberta, o coelhinho de pelúcia apertado no peito. Ajoelhei ao lado da cama e chorei em silêncio. A mamãe fez certo, sussurrei, sem saber para quem eu perguntava. Nos dias seguintes, algo mudou no ar. Um carro que eu nunca tinha visto ficou parado 2 vezes na esquina. Um homem apareceu no mesmo vagão do metrô 3 manhãs seguidas. Talvez fosse paranoia, talvez não. Eu só sei que o medo virou companhia fixa, até que o telefone tocou. Sara Medeiros, a voz era calma demais. Meu nome é Eduardo, falo em nome do Daniel Cruz. Ele gostaria de conversar com você. Meu estômago afundou. Eu queria desligar, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas tinha acontecido. E eu aceitei. Nos encontramos numa cafeteria discreta. Daniel parecia diferente do homem intocável do restaurante. Estava sério, cansado. Ele foi direto. Você salvou minha vida. Ele mandou analisar o vinho, veneno, forte, rápido. Disse que o homem tinha desaparecido e que havia mais gente envolvida. Quando falou isso, meu coração gelou. E eu perguntei, e minha filha? Ele respirou fundo. É por isso que eu quis falar com você. Quem tentou me matar vai querer saber o que você viu. Naquela mesma semana, alguém tentou girar a maçaneta da minha porta de madrugada. Não entrou. Mas foi o suficiente. Daniel cumpriu o que prometeu. Fomos levadas para um lugar seguro. Eu me senti pequena, deslocada. E grata. Muito grata. As semanas passaram. A ameaça foi desmontada com provas, não com violência. Quando tudo acabou, eu achei que cada um seguiria seu caminho. Mas Daniel me chamou de novo. Você tem um sonho, não tem? Perguntou. Eu engoli seco. Enfermagem. Ele não chamou de ajuda. Chamou de investimento. Meses depois, eu atravessei o portão da faculdade pela primeira vez. A Lívia me acenava de longe, orgulhosa. E lá atrás, quase invisível, estava o Daniel. Naquela noite eu entendi algo simples e poderoso. Não foi um copo d'água que mudou tudo. Foi a coragem de agir mesmo com medo. Às vezes salvar alguém acaba salvando a gente também. E você, no meu lugar, teria derramado o copo. Eu achei que depois da faculdade a vida ia finalmente desacelerar. Que o pior já tinha passado. Mas eu estava enganada. O verdadeiro peso das escolhas vem depois, quando o silêncio chega e você percebe tudo o que mudou. 3 anos se passaram desde aquela noite no restaurante. Eu já não era mais a garçonete invisível. Agora usava jaleco branco crachá no peito e carregava histórias que não cabiam em prontuários. Trabalhava na ala pediátrica de um hospital público em São Paulo. Crianças pequenas frágeis lutando todos os dias.
e de algum jeito cada uma delas me lembrava da Lívia. Minha filha agora tinha 9 anos, falava sem parar, fazia perguntas difíceis e me observava com um orgulho que apertava o peito. Mamãe, você salva pessoas, né? Eu sorria. Eu tento, meu amor, mas à noite, quando a casa ficava em silêncio, eu lembrava do copo, do olhar, do risco. Às vezes acordava assustada com a sensação de que alguém estava atrás da porta. Trauma não some. Ele aprende a cochilar. O Daniel nunca foi embora de verdade. Não no sentido comum. Ele aparecia de vez em quando. Uma mensagem curta quando eu tinha uma prova difícil. Um parabéns no dia da minha formatura. Um silêncio respeitoso quando eu precisava apenas viver. Nunca tentou ocupar um espaço que não era dele. Na formatura, quando meus olhos encontraram os dele no fundo do auditório, eu entendi algo que nunca tinha colocado em palavras. Nem todo amor precisa ser posse. Às vezes é só presença firme e discreta constante. Depois da cerimônia, a Lívia correu e se jogou nos meus braços. Você conseguiu, mamãe. Eu consegui. Nós conseguimos. Naquela noite jantamos juntos, eu, minha filha, o Daniel e a dona Cecília, a vizinha que nunca soltou nossa mão quando tudo era escuro. Rimos, lembramos do passado, falamos do futuro. Um futuro que antes parecia impossível. Quando cheguei em casa e coloquei a Lívia na cama, fiquei ali observando ela dormir como naquela primeira noite depois do restaurante. Só que agora não havia medo, havia gratidão. Eu pensei na mulher que anos antes me deu um número de telefone e salvou minha vida sem nunca saber. Pensei em como pequenos gestos criam ondas invisíveis. E fiz uma promessa silenciosa. Se um dia eu visse alguém à beira do abismo, se eu tivesse 3 segundos para escolher, eu escolheria agir. Porque coragem não é ausência de medo. É amor falando mais alto. E tudo começou com um copo d'água derramado na hora certa. Eu não contei essa história para ninguém no hospital. Não porque tivesse vergonha, mas porque algumas coisas a gente guarda como um segredo sagrado. Era meu lembrete silencioso de que a vida pode virar de cabeça para baixo num segundo. E que isso nem sempre é ruim. Meses depois da formatura, numa madrugada fria, eu estava de plantão, quando uma menina deu entrada na emergência. O nome dela era Ana Clara, 8 anos, olhos assustados demais para a idade. A mãe tremia mais do que a criança. Não era só a febre alta. Era o desespero de quem já tinha perdido quase tudo. Enquanto eu ajeitava o soro, ouvi a mulher chorar baixinho. Eu não sei mais o que fazer. Já bati em tanta porta. Aquela frase me atravessou como um soco. Porque eu já tinha sido aquela mulher. Aquela que não dorme, que conta moedas, que pede ajuda com medo de ser humilhada. Depois que Ana Clara estabilizou, sentei com a mãe no corredor. Não como enfermeira, como gente. Escuta, amanhã de manhã eu vou te passar um contato. Não resolve tudo, mas pode te dar um começo. Ela me olhou como se eu tivesse acendido uma luz num quarto escuro. A senhora tem certeza? Eu respirei fundo. Tenho. Às vezes é só isso que muda tudo. Um começo. Naquela noite, quando cheguei em casa, a Lívia já dormia. Fiquei observando minha filha, lembrando de quem eu era anos atrás. A garçonete invisível. A mulher com medo. A mãe tentando sobreviver. Peguei o celular e vi uma mensagem do Daniel, só passando para dizer que vi seu nome num projeto novo do hospital. Tenho orgulho de você. Sorri. Não porque precisava da validação dele, mas porque aquele orgulho vinha limpo, sem cobrança, sem dívida. Os anos seguintes foram assim. Não perfeitos. Nunca são. Mas verdadeiros. Eu cuidava de crianças, ajudava mães. Às vezes só ouvia. Outras vezes segurava a mão de alguém enquanto a vida desmoronava. E sempre que eu via alguém hesitar, congelar diante do medo, eu lembrava daquela noite no restaurante, do copo, do segundo exato em que tudo podia ter dado errado, mas deu certo. Hoje, se alguém me pergunta o que mudou minha vida, eu não falo de dinheiro, faculdade ou pessoas poderosas. Eu digo a verdade. Foi uma escolha pequena feita com o coração batendo na garganta. Porque coragem não é coisa de herói. É coisa de gente comum que decide não virar o rosto. E você, se tivesse 3 segundos para escolher o que faria, conte nos comentários o que essa história te fez sentir e se inscreva no canal para mais histórias que lembram a gente do que realmente importa. O convite chegou numa tarde comum dessas em que a gente acha que nada de diferente vai acontecer. Eu estava saindo do hospital cansada,
pensando no jantar simples que ia fazer quando o telefone vibrou. Sara, aqui é o Daniel. Você tem 1 minuto. A voz dele estava diferente. Não preocupada, decidida. Ele me contou que estava criando um programa de apoio para mães solo, mulheres invisíveis, como eu fui um dia. Cursos, bolsas, acompanhamento psicológico, tudo pensado para quem precisava de um empurrão, não de pena. E então veio a frase que me desmontou. Eu queria que você fosse o rosto disso. Não como alguém que recebeu ajuda, mas como alguém que escolheu agir quando podia ter virado o rosto. Desliguei o telefone e fiquei sentada no banco da praça por longos minutos. O medo voltou. O velho medo de se expor, de ser vista demais. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sussurrava: você não é mais aquela mulher escondida. Contei para a Lívia naquela noite. Ela já tinha 10 anos, esperta demais. Mãe, se você ajudar outras mães, elas vão poder cuidar dos filhos como você cuidou de mim, né? Eu abracei minha filha e senti o peso e a beleza daquela responsabilidade. É isso, meu amor. Aceitei. Nos meses seguintes, comecei a dar palestras pequenas. Nada de palco grande, nem microfone caro. Salas simples, cadeiras de plástico, olhos atentos, mulheres que carregavam o mesmo cansaço que eu carreguei. E toda vez que eu contava a história do copo d'água, o silêncio tomava conta do ambiente. Não foi coragem, eu dizia. Foi amor. Amor que falou mais alto que o medo. Uma noite depois de um desses encontros, uma mulher se aproximou de mim. Estava com o bebê no colo, os olhos marejados. Hoje eu decidi não voltar para casa, ela disse. Vou procurar ajuda. Porque se você conseguiu, talvez eu consiga também. Foi ali que eu entendi tudo. O milagre nunca foi o bilionário, nunca foi o dinheiro, nunca foi a reviravolta. O milagre foi a continuidade, uma escolha puxando outra, um gesto criando outro, como ondas. Anos depois, ao colocar uma foto minha e da Lívia na estante da sala, pensei naquela noite distante no restaurante. No copo, nos 3 segundos, no medo. Se eu tivesse ficado parada, talvez estivesse viva, mas não estaria vivendo. Hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, eu respondo sem hesitar. Sou mãe. Sou enfermeira. Sou uma mulher que decidiu agir. E você? Se tivesse 3 segundos para escolher, escolheria o quê? Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Às vezes, tudo o que alguém precisa para mudar de vida é saber que não está sozinho. O tempo passou de um jeito diferente depois que o projeto ganhou vida. Não correu mais. Ele andou comigo. As reuniões cresceram. As histórias se multiplicaram. E, de repente, eu já não conseguia contar quantas mulheres tinham passado por aquelas salas simples com cadeiras de plástico e café ralo. Cada uma chegava com um medo diferente, mas todas traziam o mesmo olhar, o de quem precisava ser vista. Eu também mudei. Não por fora continuava pegando o metrô reclamando do preço do mercado, brigando com o despertador cedo demais. Mas por dentro algo tinha se ajeitado. A culpa que eu carreguei por anos, aquela sensação de estar sempre devendo ao mundo, foi dando lugar a outra coisa: pertencimento. A Lívia crescia junto com tudo isso. Já adolescente, começou a me acompanhar em alguns encontros. Mãe, posso ajudar a organizar as fichas. Pode, meu amor. Eu via nela uma segurança que eu não tive na idade dela. E isso me emocionava mais do que qualquer discurso. Numa dessas noites, depois de um evento maior, eu fiquei sentada sozinha no salão vazio. As luzes já estavam apagadas, só restava o eco das vozes e das histórias. O Daniel se aproximou em silêncio e sentou ao meu lado como sempre fazia, sem invadir. Você percebeu o que construiu? Ele perguntou. Olhei ao redor. Pensei nas mulheres, nos filhos, nas recomeçadas. Não fui eu, respondi. Foi um monte de gente que decidiu não desistir. Ele sorriu. Mesmo assim, começou com você. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias, porque no fundo eu sempre achei que minha história só tinha valor por causa daquele copo d'água. Mas ali naquele silêncio eu entendi algo maior. O ato foi só o início. O resto foi escolha diária. Ficar, ajudar, continuar. Alguns meses depois recebi uma carta, escrita à mão. Era de uma das primeiras mulheres do projeto. Ela dizia que tinha conseguido o emprego, que o filho estava na escola, que pela primeira vez dormia sem medo. No final, uma frase simples. Se um dia eu puder, vou ser o copo d'água de alguém. Chorei como não chorava há anos.
Hoje, quando volto para casa à noite e encontro a Lívia estudando na mesa da cozinha, eu penso em tudo que quase não aconteceu. Em tudo que poderia ter terminado diferente. A vida não virou um conto de fadas. Ainda dói. Ainda cansa. Ainda assusta. Mas agora eu sei que coragem não é um momento isolado. É uma prática. E se um dia o mundo tentar me fazer invisível de novo, eu vou lembrar quem eu sou. Sou mãe, sou enfermeira, sou ponte. E tudo começou quando eu decidi em silêncio não virar o rosto. A última coisa que eu esperava era voltar ao restaurante romano. O convite veio para um evento pequeno fechado de arrecadação para o projeto. Mesmo endereço, outra vida. Quando empurrei a porta de vidro, o cheiro me acertou em cheio. Por um segundo voltei a ser a garçonete de sapato apertado contando gorjetas mentalmente. Meu coração acelerou, não de medo, mas de memória. Respirei fundo. Entrei. Algumas pessoas me reconheceram. Outras não faziam ideia de quem eu era. E tudo bem. Eu já tinha aprendido que não preciso ser vista o tempo todo para existir por inteiro. Durante o evento, uma mulher se aproximou. Elegante olhar firme. Fui garçonete aqui há anos, ela disse. Ouvi sua história. Achei que fosse exagero, até viver algo parecido. Ela contou rápido, como quem tem medo de chorar em público. Um cliente agressivo, um gerente que fingiu não ver. Um dia em que quase desistiu. Mas não desistiu. Eu fiz o que você fez, ela concluiu. E hoje estou abrindo meu próprio café. Aquela conversa simples valeu mais do que qualquer doação da noite. Quando cheguei em casa, a Lívia estava acordada me esperando. Mãe, ela disse hesitando. Você acha que todo mundo tem um copo d'água para derramar? Sorri. Sentei ao lado dela. Acho que todo mundo tem um momento. Nem sempre é bonito. Nem sempre é grande. Mas sempre pede coragem. Ela ficou em silêncio por um tempo. Hoje na escola, uma menina estava sendo zoada. Eu fiquei com medo, mas sentei do lado dela. Meu peito apertou. E como você se sentiu assustada? Mas certa. Naquela noite depois que ela dormiu, fiquei olhando a cidade pela janela. Pensei em tudo que quase não aconteceu. No copo que caiu. No silêncio que gritou. Nas escolhas que não deram manchete, mas mudaram destinos. O Daniel mandou uma mensagem curta, como sempre. Vi a Lívia hoje. Ela tem a sua coragem. Guardei o celular. Não precisava responder. Algumas coisas já estavam ditas na vida que a gente constrói, não nas palavras. Hoje, se alguém me pergunta como termina essa história, eu digo: a verdade não termina. Ela continua toda vez que alguém decide não virar o rosto. Toda vez que uma mãe escolhe proteger. Toda vez que alguém mesmo com medo age. Porque no fim não é sobre bilionários projetos ou recomeços grandiosos. É sobre gente comum fazendo escolhas difíceis. E se um dia o mundo ficar silencioso demais? Escuta, às vezes a mudança começa com o som de um copo d'água caindo no chão. Eu achava que depois de tudo o coração ia aprender a descansar. Mas algumas histórias não pedem descanso. Pedem continuidade. Na semana seguinte ao evento no restaurante, recebi uma mensagem inesperada. Era curta direta de uma mulher que eu não conhecia pessoalmente. Sou mãe solo. Ouvi sua história por indicação de uma amiga. Você pode me ouvir? Marcamos num banco de praça, no fim da tarde. Ela chegou com o filho no colo, olheiras fundas, mãos inquietas. Falava rápido, como quem tem medo de perder a coragem no meio da frase. Contou de um emprego abusivo de um chefe que gritava de noite sem dormir. Em certo momento parou e disse: eu não sei em que ponto minha vida saiu do trilho. Só sei que não aguento mais. Eu não dei conselho. Não ofereci solução pronta. Fiz o que aprendi a fazer nesses anos todos, fiquei. Ouvi. Respirei junto. Quando ela terminou, passei um contato, expliquei um caminho possível. Nada milagroso. Só um começo. Quando ela foi embora, senti aquele aperto familiar no peito. O mesmo da primeira noite anos atrás. A diferença é que agora eu sabia aquele aperto não era medo, era responsabilidade. A Lívia percebeu minha expressão quando cheguei em casa. Mãe, aconteceu alguma coisa. Aconteceu, respondi. Alguém precisou de ajuda. Ela pensou um pouco e disse: então vai dar certo. Criança tem esse dom, de enxergar esperança onde o adulto ainda está aprendendo. Alguns dias depois recebi outra mensagem. E depois outra. A história começou a circular, não como algo grandioso, mas como coisa sussurrada, passada de mão em mão. Fala com a Sara. Ela escuta. Ela entende. Eu nunca quis ser símbolo.
Nem exemplo perfeito. Continuo errando, cansando, duvidando. Mas aprendi algo essencial quando você atravessa o medo. Uma vez ele nunca mais te domina do mesmo jeito. O Daniel dizia que eu tinha virado ponte. Eu demorei a aceitar esse nome. Ponte sustenta peso. Ponte não pode cair. Ponte precisa estar firme. Mas um dia entendi: ponte também sente o vento, a chuva, o desgaste. E mesmo assim permanece. Hoje, quando lembro daquela noite distante, não vejo mais o restaurante, nem o terno molhado, nem o copo no chão. Vejo o que veio depois. As escolhas repetidas, os pequenos atos, as mãos estendidas. Se alguém me perguntar onde termina essa história, eu vou sorrir, porque ela termina toda vez que alguém escolhe agir. E recomeça toda vez que alguém decide ouvir. E enquanto existir gente precisando de um começo, eu continuo aqui. Teve um dia em que eu quase disse não. Era uma sexta-feira comum, corpo cansado, cabeça cheia, quando recebi o convite para falar numa escola pública da periferia. Nada de auditório bonito, nada de verba, nada de holofote. Só um pedido simples. As mães daqui precisam ouvir alguém que sobreviveu. Eu olhei o relógio. Pensei na Lívia me esperando em casa. Pensei no cansaço que já morava nos meus ossos. Por um segundo a vontade foi recuar. Voltar a ser só enfermeira, só mãe, só alguém tentando viver em paz. Mas eu já sabia. Quando a vida chama desse jeito, não é convite. É responsabilidade. Foi. A sala era pequena. Ventilador barulhento. Cadeiras antigas. Mulheres sentadas com crianças no colo, olhos atentos e desconfiados. Água. Do risco. Do depois. Quando terminei, ninguém aplaudiu. E eu entendi na hora, não era show. Era espelho. Uma mulher levantou a mão. Voz trêmula. Eu achei que coragem fosse coisa de gente forte. Mas você estava morrendo de medo, né? Engoli em seco. Estava. Muito. Ela assentiu como quem encontra algo que procurava há tempo. Então talvez eu consiga também. Foi ali que caiu a ficha de vez. Minha história nunca foi sobre salvar um bilionário. Foi sobre autorizar outras pessoas a acreditarem nelas mesmas. Naquela noite, voltando para casa no ônibus, pensei em tudo que se construiu sem plano, sem estratégia, sem promessa. Só escolhas repetidas, pequenas, difíceis, humanas. A Lívia me esperava acordada. Como foi, mãe? Foi importante, respondi. Para mim também. Ela sorriu daquele jeito que mistura orgulho e carinho. Então valeu a pena. Valeu. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma linha reta. Vejo desvios, medos, pausas. Mas vejo também uma coisa clara: eu nunca mais virei o rosto. E isso mudou tudo. Se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez não seja por acaso. Talvez a vida esteja te perguntando algo simples e difícil ao mesmo tempo. Quando chegar a sua vez, quando o copo estiver na sua frente, o que você vai escolher fazer? Às vezes o mundo não precisa de heróis. Precisa só de alguém que não desista de agir. Naquela noite depois da palestra na escola, eu cheguei em casa mais quieta do que o normal. A Lívia já dormia espalhada na cama, livros abertos ao lado. Sentei na ponta do colchão e fiquei ali, olhando, pensando em quantas versões de mim mesma tinham passado por aquela mesma cena ao longo dos anos. A garçonete com medo. A mãe desesperada. A mulher que quase desistiu. E agora? Alguém que outras pessoas ouviam. Peguei o celular e reli uma mensagem antiga que eu tinha guardado, escrita por mim mesma, anos atrás, numa madrugada difícil. Só aguenta mais um dia. Sorri. Não porque foi fácil, mas porque eu aguentei. E porque, sem perceber, comecei a ajudar outras pessoas a aguentarem também. A verdade é que nada na minha vida mudou de uma vez. Não foi o dinheiro, nem a faculdade, nem conhecer alguém poderoso. O que mudou foi a forma como eu passei a responder aos momentos difíceis. Eu parei de fugir. Parei de achar que não era comigo. Parei de esperar alguém mais forte fazer por mim. E isso virou hábito. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi o maior milagre dessa história, eu não falo do copo d'água, nem do perigo, nem da virada. Eu falo da escolha diária de continuar agindo mesmo quando dá medo. Mesmo quando cansa. Mesmo quando ninguém está olhando. A vida não muda quando tudo melhora. Ela muda quando você decide não virar o rosto. Às vezes, o seu copo d'água não vai salvar um bilionário, mas pode salvar uma criança. Uma mãe. Ou até você mesmo. E você... o que faria no lugar dela?
Já viveu um momento em que precisou escolher entre o medo e a coragem? Conta aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.